Muito bom! Estamos de volta com mais um Aliança de Fé. Essa é minha digníssima esposa Yara. E esse aqui é o meu príncipe, Kleber. Príncipe. Aê! Estamos abordando então mais um tema muito importante. Já falamos sobre o feminismo e como isso está destruindo as mulheres e o casamento. E agora nós vamos falar com um tema relativo aos homens, que também está atrapalhando demais o relacionamento conjugal e a vida dos homens, que é a questão do machismo. O tema é: a Bíblia quer que o homem ou o marido seja machista? Isso é normal aos olhos de Deus? O que seria um homem machista? E será que existe diferença entre um marido machista e um marido bíblico? Vamos aprender e desenvolver esse assunto tão polêmico. Vamos ver o ponto que é apresentado pelo mundo e aquilo que a palavra de Deus nos apresenta aqui no nosso canal Aliança de Fé. Solta a vinheta! Maravilha! Cada dia que vai passando, os tempos vão mudando, as coisas vão se auto-aniquilando, a gente percebe que o mundo, em vez de melhorar, está piorando. Com tanta tecnologia, com tanta informação, as pessoas, em vez de ficarem mais inteligentes, em alguns casos estão ficando até mais ignorantes. E com relação à função do homem, da mulher, do marido, da esposa, do lar, da família e do casamento, é a mesma coisa. Assim como o feminismo vem com uma proposta errada na visão da mulher, em comparação daquilo que Deus criou para a mulher, na visão bíblica, o machismo também. E uma coisa que é importante, nós já começamos falando, que o machismo não é o oposto do feminismo, nenhum nem outro é a visão bíblica de Deus, e a gente vai ver isso aqui. O termo machismo agora está em alta. Muitas pessoas até dizem que a Bíblia apresenta um tipo de homem e marido que é machista. Primeiramente, então, a gente precisa aprender o que significa o machismo, o que é um homem machista, o que significa ser machista. O machismo são opiniões e comportamentos que sobressaem a das mulheres ou as mulheres. Uma forma de oprimir e depreciar o sexo feminino. Ora, o termo machista como um apontamento de erro é perfeito, né? Ninguém vai concordar que maltratar, desonrar e oprimir as mulheres é algo bom. Então o princípio de você achar um homem opressor, um homem machista, legal, ok. O fim do machismo é um homem opressor e aproveitador. Até aqui, maravilhoso. O problema é você falar que a Bíblia apresenta um homem e um marido que precisa ser machista. Aí não tem nada a ver com a palavra de Deus, né? Com certeza a Bíblia não quer que o homem seja assim. E Deus não criou o homem para isso também. A gente vai ver alguns versículos bíblicos aqui e nós vamos provar que, com relação à Bíblia, com relação à vontade de Deus, jamais Deus quis que o homem fosse opressor, machista ou qualquer coisa parecida. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Diz assim: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Isso não é ser machista. Isso não é ser opressor. Isso é tomar a responsabilidade. É falar: eu sou homem e a partir de agora eu vou conduzir o meu lar. A partir de agora, a família está sob minha responsabilidade. Eu vou deixar meu pai e minha mãe, eu vou deixar de ser um menino e vou agora buscar construir e constituir a minha família. Então isso não é ser machista. A mulher é que tem que tomar a frente. Não, é o homem que tem que tomar a frente, de acordo com a visão bíblica. E isso não é ser machista, nem opressor e nem nada parecido. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Então, o suor do trabalho do homem é a base de renda do lar. Isso também não quer dizer que a mulher não possa trabalhar ou que a mulher não possa ganhar mais que o homem, não tem nada a ver. Então, se o homem ele ganha mais que a mulher, ele trabalha mais que a mulher no lar, ele é opressor, ele é machista? Também não. Então, as coisas que são erradas, são pecados, são ruins, se misturam, de repente, com aquilo que Deus quer. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. O homem, ele é o responsável pela condição financeira e o sustento do lar. Agora, no mundo que nós estamos vivendo, se a mulher conseguir ganhar mais e trabalhar também, não tem problema, desde que a mulher não deixe de ser mulher, não deixe de ser mãe, não deixe de cuidar do lar, do marido e das coisas de mulher que Deus
e estipulou. Então uma coisa não anula a outra, e uma coisa não é maior do que a outra. O homem, ele pode ser sim um homem de Deus e não ser machista e opressor só porque ele ganha mais ou tem que conduzir a vida financeira do lar. 1 de Pedro 3, versículo 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. O homem, aos olhos de Deus, ele tem que ser um cavalheiro, ele tem que ser um gentleman, né? Um respeitador, um amoroso, um cuidadoso. Ele não pode se sobrepor à mulher, se colocar na frente da mulher, maltratá-la. Isso que a minha esposa acabou de ler, é do próprio Senhor falando, através do apóstolo Pedro, está na Bíblia. É a mesma Bíblia que é católica, tem a evangélica, está no mesmo lugar, 1 Pedro 3,7. Se você nunca tinha ouvido falar nisso, tá aí então. Deus nunca falou para o homem ser machista, ele tem que tratar bem, ele tem que honrar a mulher, ele tem que entender que ela é mais frágil, ele tem que entender que ela tem a coerência mesma que a dele. Olha, isso é maravilhoso, não é mais nem menos, o homem não é maior nem menor. Isso é uma ordenança bíblica. E isso é uma condição para que as orações não sejam interrompidas. Se o homem não fizer isso com a mulher, não tratá-la bem, não ser machista, não ser opressor, o próprio Deus fica bravo com ele, é interrompido as orações, Deus não quer saber mais de relacionamento com um homem desse. Então falar com um homem machista não está certo. Efésios 5, 22, 23. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça do lar e também Cristo é o cabeça da igreja. É entender que a responsabilidade do homem é muito maior, não de ser opressor nem de ser mandão, mas de cuidar, de prover e de abençoar o seu lar. Então, nós já vimos isso bastante nos vídeos que nós fizemos aqui, como o homem tem que tomar essa postura e essa frente. 1 Coríntios 16, 13 e 14. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Sejam homens de coragem, fortes, ou seja, não é massacrando, humilhando nem sobrepondo, é ser homem, ser forte, ser firme, ser viril, ter não machismo, mas a sua masculinidade aflorada e usada de modo útil. Mas façam tudo isso com amor, cuidando, abençoando, sendo carinhoso, sabendo ouvir. Então não tem nada de machismo aqui. O fato de ser corajoso e ser forte, são características do homem. Deus criou o homem para ser assim. E só para terminar, Miqueias 6, versículo 8. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Então são características do homem de Deus. Que ele seja um homem justo, que ele pratique essa justiça, que ele ame, que ele seja fiel, que ele seja humilde. Tudo isso aos olhos de Deus é bom e não tem nada a ver com o homem machista. Então a Bíblia não pode gostar do homem machista ou apresentar um homem machista se todos os textos que se referem a ser um homem, tanto marido como homem, desde a sua concepção, fala para o homem ser o contrário do machismo, que é um homem bom, um homem cuidadoso, mas que ele seja homem. Isso é muito importante. Então a Bíblia ela não vai apresentar, não gosta e não quer que o homem seja opressor e muito menos machista. O que eu posso complementar, trazendo aí o nosso mestre, Jesus. O próprio Deus. Nosso maior exemplo, né? O próprio Deus que veio aqui, que habitou aqui entre nós seres humanos, ele mesmo recebeu homens e mulheres. Quantas mulheres se tornaram discípulas de Jesus Cristo? Quantos exemplos de histórias bíblicas ali de Jesus, como tinha que tratar uma mulher, como ele tratava elas com amor, com cuidado, como ele ensinava os próprios discípulos, que viviam um contexto machista e tudo mais, como ele tratava. Então o próprio Jesus, o próprio Deus, desde lá o princípio, e também quando ele estava aqui na Terra, como tem que tratar a mulher, como ela tem o seu valor, como ela tem a sua importância. Então o manual que é a palavra de Deus fala muitas vezes no casamento, como o marido tem que tratar a mulher, como a mulher também tem que se portar. Eu acho que o grande erro aqui é quando você não conhece ali a palavra direito, quando você distorce alguns textos bíblicos, quando você leva a bandeira que o mundo está propagando e não a palavra de Deus. Então, quando as coisas externas são maiores do que a palavra de Deus sobre a sua vida, a nossa cabeça fica confusa.
Qual é o meu papel? Será que eu sou mais importante ou menos importante do que ele, do que ela? Então, quando você tem a ignorância, a falta de conhecimento, conhecimento errado, distorcido, faz com que a gente entenda errado e tome ações erradas. Então, quando a gente entende nosso papel e nosso valor, seja de homem ou de mulher, tudo fica tranquilo, tudo fica no lugar certo, tudo fica equilibrado. Machismo e opressão é tudo o que Deus repudia e não pede para o homem ser. Sendo assim, então, a Bíblia não pode aprovar, nem aceitar, nem fundamentar e nem pedir que o homem seja machista. Então, quando você vê um homem machista, você desassocia ele da Bíblia, da palavra de Deus, da vontade de Deus. Porque Deus nunca quis que um homem fosse machista, opressor, qualquer coisa nesse sentido. Isso não tem nada a ver com Deus. Existe homem machista? Existe. Mas esse homem não é de Deus, ou ele precisa ser transformado por Deus. Isso é muito importante nós entendermos, para nós não confundirmos as coisas e acharmos que a Bíblia está apresentando um homem antiquado, um homem que não é bom para a sociedade nos dias de hoje. Na verdade, o homem que a sociedade está apresentando hoje não tem funcionado muito bem. Homens molengas, chorões, extremamente sensíveis, nada a ver com homem forte de coragem, como nós lemos ali. Homens que são que abaixam a cabeça para qualquer coisa, que não tomam a frente, que não querem liderar, que não querem assumir responsabilidade, que ficam na barra da saia da mamãe, aí com 40 anos morando com a mãe e com o pai ainda, não quer casar, não quer fazer nada, não quer ter filho, porque não querem mais ser homens como Deus criou para ser. E esse homem, amados, não funciona. Esse homem não é digno, não funciona no meio de uma sociedade que precisa de homens fortes, de homens viris, de homens masculinos, não machistas, de homens que sejam homens criados e abençoados por Deus. E nós, mulheres, né, amor, a gente tem que se policiar, ver se a gente está deixando o homem ser homem. Porque muitas vezes a gente, com essa coisa de empoderada, como foi falado no outro vídeo sobre feminismo, a gente às vezes, sem querer ou querendo, não deixa o homem ser homem. Então a gente reclama às vezes, ai que banana, ele não faz nada, aí compara às vezes com o pai, com outros parceiros que você teve, ele fazia isso, você não faz nada, é um banana, não sei o que, eu que faço tudo. Mas você também dá a oportunidade dele fazer? Então você quer tomar a frente e ao mesmo tempo quer cobrar, ao mesmo tempo que você reclama dele não fazer o papel de homem, você também quer fazer o papel dele e o seu. Aí, às vezes a gente colhe o que planta, quando a gente não deixa o homem ser homem. E outra coisa, ser machista não tem a ver homens, agora para os homens. Você dá a sua opinião para sua esposa. Mulheres, quando o homem ele é contrário à nossa opinião, é o direito dele. Como é o seu direito também quando vocês não concordam. Então, ter opinião, não concordar, não compartilhar de algo, não significa ser machista. Então, ele tem a liberdade de dar a opinião dele, de não concordar com certas coisas. E a gente não pode ser mulher mimada. Bate no pé, se ele não concordar comigo, aí a gente ameaça. Ai, que homem machista, que não sei o quê. Não. Machismo é uma coisa, ter opinião é outra, que fique bem claro isso. E um detalhe, mulheres, como eu já disse no vídeo do Homem Perfeito, mulheres, vocês não gostam de homens molengas, né? Fala a verdade. Não. Homem chorão, homem que não... Você pergunta pra onde nós vamos, ele, não sei, escolhe você. Nenhuma mulher gosta disso, né? Pelo menos na sua maioria. A mulher gosta de homens que protegem, que cuidam, que são bênção, né? A gente não tá falando de opressão, a gente tá falando de ser homem, de ser um homem respeitador e um homem de Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Esperamos que esses vídeos estejam acrescentando aí nos seus lares, estejam abençoando as suas famílias. Não esqueça de deixar aquele like muito legal, abençoado, comentários à vontade, seu nome, o que você acha sobre o assunto, alguma experiência sua. Isso é sempre muito abençoado. Nos ajuda a compartilhar. Pega o link aqui dos vídeos do nosso canal, mande aí nos seus grupos do WhatsApp, faça um stories pra gente no Instagram. Entra aí no TikTok, também temos vídeos curtos lá. Estamos aí nas mídias para poder chegar até vocês. Principal, se inscreve e ativa o sininho. Recebe os vídeos aí, 3 vídeos pelo menos por semana temos postado, tá bom? Vamos orar para a gente poder encerrar? Certeza. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado porque o Senhor não criou um homem opressor, um homem machista. O Senhor criou um homem para ser homem. Assumir as responsabilidades, ser bênção no seu lar, para sua esposa, para sua casa, para o seu pai, para sua mãe. Ser um homem respeitoso e amoroso. Muito obrigado por isso. Ajuda esses homens que estão nos escutando, as mulheres, a entender isso. E que esse laço que tem caído, que a Bíblia oferece a homens machistas, caia por terra em nome de Jesus. E que a Bíblia seja soberana, porque ela fala de homens amorosos e homens que servem a Ti. Muito obrigado por tudo. Abençoa cada lar que está nos assistindo.
Em nome de Jesus. Amém. Um beijo no coração de vocês. A gente vai, mas a gente sempre volta. Tchau, pessoal. Valeu!